eu estou apresentando para vocês o meu olhar sobre 2021. Esse vídeo, esse meu depoimento, faz parte desse projeto maior, onde a gente colheu e ofereceu para vocês o depoimento de vários astrólogos que justamente emprestaram o seu olhar sobre o ano de 2021, a sua visão astrológica sobre o ano de 2021. Vou apresentar aqui para vocês, vou ressaltar quais são os destaques que mais me chamaram a atenção em 2021 e que são responsáveis por grande parte do que está acontecendo, do que nós estamos experienciando em 2021. 2020 já foi um ano bastante duro devido à mega concentração de planetas no signo de Capricórnio. E basicamente o vilão dessa história toda de 2020 foi o início da conjunção Saturno-Plutão em Capricórnio. Este ano de 2021, o vilão da história está sendo o desafiador confronto entre Saturno e Urano. Basicamente, esse ano de 2021 é um ano de desestabilização, de desestruturação. A casa cai, o terreno se mexe, o telhado despenca, o piso não se sustenta. São essas as metáforas que a gente poderia descrever o espírito do ano 2021, graças justamente a essa quadratura de Saturno-Urano. Eu descreveria alguma coisa basicamente dessa maneira, mais ou menos dessa maneira. Além da guerra, o ciclone, a tempestade, o furacão, a epidemia, quer dizer, são vários agentes, né, que se reúnem para criar um clima de desestabilização. Como eu falei, além da casa cair, o terreno sobre o qual a gente pisa, né, o piso sobre o qual a gente está plantado, não para de abrir, de modo que as coisas ficam ruindo sem parar, sem intervalo, sem pausa. Mas para onde isso tudo aponta? A seta, a direção que esses eventos apontam, basicamente trazidos como efeito da quadratura Saturno-Plutão, é uma seta para um caminho de mudança, de transformação. O que está em pauta é uma revolução cultural, é uma verdadeira revolução cultural, é uma mudança de caráter econômico, social, político e, evidentemente, comportamental e, evidentemente, cultural. Quando fomos reconstruir a nossa casa, o nosso teto, o nosso piso, o nosso chão, obviamente não será mais com os mesmos materiais, não será mais no mesmo lugar, não será mais da mesma forma. Seremos outros, para um outro mundo. Mas esta foi apenas uma introdução que eu quis fazer para o meu depoimento ou para emprestar o meu olhar astrológico, porque muitos astrólogos já se debruçaram, esmiuçaram, interpretaram muito bem, de forma preciosa, esse desafeto entre Saturno e Urano. O meu destaque não vai para ele. Os meus destaques, eu elegi 2 ciclos, 2 passagens planetárias muito importantes, eventos celestes que, a meu ver, estão também trazendo ventos muito interessantes no meio de todo esse desafio que nós estamos vivendo, dessa crise que está instalada e que está perdurando. Eu vou destacar 2 ciclos muito interessantes para emprestar o meu olhar. O primeiro é a conjunção Júpiter-Saturno, que está saindo do signo de Terra, onde se deu, né, essas conjunções aconteceram nos signos de Terra pelos últimos 2 séculos, inaugurou um ciclo novo, criando uma ruptura, um verdadeiro rompimento de paradigma, a instalação de um paradigma novo, porque as próximas conjunções que se darão de Júpiter e Saturno para os próximos 2 séculos acontecerão em signos de ar. E este, principalmente, que começou no final do ano passado, de 2020, leva a assinatura aquariana. Tá? Esse é o destaque que eu quero dar
para o ano de 2021, principalmente. Por quê? Vou citar 3 efeitos assim, 3 narrativas, 3 repertórios muito importantes dessa assinatura aquariana que estão sendo fundamentais para a compreensão desse momento que a gente está vivendo. Compreensão e orientação. Primeiro, vamos dizer, significado expoente da assinatura aquariana ou do repertório aquariano. Colaboração, é a palavra de honra aquariana, e participação. Num mundo tão complexo onde estamos vivendo, com problemas, questões, desafios tão complexos, é praticamente impossível se resolvê-los de uma forma isolada, individual, unilateral, exclusiva. Nós vamos precisar, porque essa é a proposta aquariana, para resolver as questões fundamentais que estão afligindo a todos nós e ainda afligirão, questões econômicas, questões sociais, questões sanitárias, questões ambientais, ecológicas, etc., desse sentido de colaboração, de participação de todos, de mutirão. Essa é a ideia aquariana. Os elos se juntando para formar uma força, para gerar uma força vindo de movimentos de conjunto e não separados, isolados, ok? Então nós temos aqui colaboração e participação entre as partes, entre continentes, entre países, entre regiões, entre público e privado, né? Entre as pessoas, para gerar essa força de mutirão. Então, nada de potente sairá de situações isoladas, individuais e unilaterais. Portanto, orientação, crie a sua rede de apoio, ok? Se junte para se multiplicar, né? Para os efeitos dos esforços se multiplicarem. A colaboração, a participação vão ganhar força e escala quando nos unimos. Esse é um princípio aquariano assim, por excelência. Ainda pegando carona nesse princípio da colaboração ou da participação, a gente cai num outro princípio caro aquariano, que é de inclusão e não de exclusão. É mais gente dentro e menos gente fora, de fora, por fora, excluído. A gente vai ouvir essa palavra, talvez se forem fazer uma pesquisa no Google, qual a palavra mais buscada, né? No Google, claro que depois de Covid, óbvio, epidemias, etc., com certeza será a palavra, o conceito inclusão, um conceito caro para o repertório aquariano, para o espírito aquariano. Quer dizer, o espírito do tempo, o zeitgeist do momento é de mudança, devido lá à quadratura Saturno-Urano, e também de inclusão. Então a gente pode pensar como efeito disso num capitalismo, ainda capitalismo, ok? Do ponto de vista de cultura econômica, né? de escolha, de predominância de uma cultura econômica, um capitalismo, mas com certeza mais brando, mais humanizado, mais distributivo, por conta da participação dessa linguagem aquariana, ok? Dessa semântica aquariana. Então, vamos lá. Segundo grande efeito derivado dessa conjunção Júpiter-Saturno / assinatura Aquário, é toda a questão horizontal. O movimento é horizontal, em contraponto ao movimento vertical, né? Então a gente tem muito mais um sentido de participação, de distribuição, sentido distributivo, horizontal e não vertical, onde de uma certa maneira os benefícios são participativos, onde os esforços, o empenho, a proatividade
também é participativa, ou seja, em vez de ficarmos só esperando ou pensando ou atuando naquele modelo vertical, onde a gente tem o síndico, os pais, o pai de família, o responsável absoluto, o governante, o prefeito, o governador, o chefe da tribo, o cacique, o que seja, essa mentalidade vertical, e a gente fica aqui embaixo esperando acertos e resoluções e desempenho, competência, ou mesmo ação, né? Impulso, decisões vindo dos líderes de uma maneira geral, né? Dessas figuras que estão no topo, essa ideia mesmo vertical, a gente pensar num conceito mais horizontal, onde um maior número de pessoas participem dessas decisões, mas também que nós, como grupos, como sociedade, como coletividade, como capacidade de gerenciar, promover uniões de grupos e gerenciar soluções e partir para soluções próprias, independentes, ou seja, autônomas de um poder, de uma autoridade mais centralizada, também é um conceito bem interessante para a gente pensar e desenvolver uma orientação, uma sugestão sobre essa assinatura aquariana a partir desse ciclo do Júpiter conjunto a Saturno, esse novo ciclo de Júpiter-Saturno em Aquário. A ideia da descentralização, menos concentração de ação, de poder, né? Menos irradiação vindo de um núcleo só, e a coisa ir se distanciando do centro, que é sempre um conceito aquariano, e se distanciando dos privilégios, e essa ideia distributiva. Não é só distributiva de renda, claro, e de inclusão social, é claro, e distribuição econômica, é claro, mas muito no sentido de que a própria sociedade pode ir organizando os seus pequenos núcleos de atuação, né, com participação de pessoas, participação de membros, e resolvendo as questões da sua comunidade, dos seus interesses, dos seus grupos, né, e de uma maneira mais independente. Isso é um conceito bastante aquariano. Isso é tão forte porque mesmo as grandes corporações, como as grandes empresas, as megas empresas, como o Facebook e aí os seus derivados, o WhatsApp e companhia, o Amazon, ou seja, essas grandes corporações que foram assim praticamente, obviamente, engolindo e dominando e ganhando força, né? E sendo o centro de emanação de poder de informação, poder de comercialização, o que seja, já começa a encontrar alguns desconfortos. Em vários países já está se fazendo uma legislação para inibir ou controlar, ou mesmo impedir ou penalizar o monopólio, a ideia de que você esmaga os pequenininhos porque o grandão só é que manda. Isso é uma coisa que já está acontecendo. Fora disso, no campo da economia, você tem um processo muito interessante que é tecnicamente chamado de long tail, a cauda longa. Então, de vez de só se pensar em inserção no mercado de trabalho através de emprego ou através das empresas, ou seja, a empresa me contrata, eu estou empregado nessa empresa, nesse negócio, nesse escritório, primeiro, e a gente sabe que o nível de oferta de emprego cai assim assustadoramente, não só por conta da crise econômica, da pandemia, mas por conta do avanço da tecnologia, que cada vez substitui mais mão de obra, né? Trabalhador, funcionário, porque a tecnologia é capaz de fazer certos serviços que dispensa o humano em alguns casos, então diminui a oferta de emprego de uma maneira geral por conta do avanço da tecnologia, mas de qualquer maneira, essa ideia do long tail, ela surge com o avanço da internet, com o trabalho online, com o comércio online, com as empresas digitais, para as empresas migrando para o formato digital, e para cada pessoa com
abrindo o seu pequeno negócio online, virtual, né, economia virtual. Então você tem uma propagação de pequenos negócios, de pequenos comerciantes, de pequenos artesãos, ou de pessoas que prestam algum serviço, fazem algum produto e se expõe na rede, né? Vende o seu serviço, o seu produto, o seu negócio, o seu trabalho na rede. Então você tem uma multidão de usuários ou de possíveis consumidores assistindo, vendo o seu produto, o seu serviço, o seu trabalho na vitrine virtual. Então isso muda bastante, democratiza bastante vamos dizer, o cenário econômico, as possibilidades econômicas. Isso é um fenômeno que está se propagando e está muito dentro desse conceito aquariano, né? Que é mais pessoas de uma forma mais horizontal, mais esparramada, mais espalhada, mais descentralizada e principalmente democrática, mais democrática de você atuar profissionalmente, ter a sua atividade, ter o seu negócio. Isso é o segundo ponto que eu queria destacar dessa realidade aquariana. E finalmente, o terceiro ponto. Antes de entrar nisso, antes de entrar no terceiro ponto, eu quero só lembrar a vocês da massa, do volume de usuários / consumidores do seu trabalho, do seu serviço, da sua atividade, do seu pequeno negócio. Só no Instagram são 1 bilhão de usuários mensais. 1 bilhão. Aí, conectados, vendo, assistindo a demonstração do seu produto, a vitrine, né, do seu produto. Só no Brasil são 7% desse 1 bilhão, no Brasil são 7% de usuários desse montante. É gente para burro. Só para mostrar esse espírito, vamos dizer, horizontalizador ou horizontalizante, ok? Estamos caminhando para uma descentralização de poderes, ok? E finalmente temos o terceiro efeito dessa linha aquariana, dessa linguagem aquariana. O terceiro efeito que eu poderia pensar como resultado desse espírito, dessa mentalidade aquariana, não só a partir da conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que principalmente com a participação de Saturno em Aquário, que está modificando muito a maneira de se pensar trabalho, pensar produção, pensar empresa, pensar negócios, inclusive uma diversificação, a tendência é uma diversificação de negócios e de atividade, mesmo vindo da mesma empresa, do mesmo profissional, quer dizer, todo mundo naquela história de se reinventar, né, de pensar em alternativas. Isso faz parte dessa conjunção Júpiter e Saturno em Aquário, principalmente, como eu falei, a passagem de Saturno em Aquário, onde todo esse segmento trabalho, profissão, carreira, negócios, empreendimento está sendo reatualizado, rebobinado, redirecionado. Então nós temos já o fenômeno do long tail, que eu já acabei de escrever no módulo anterior. Vou acrescentar aqui que desde 2018, quando o Urano entrou no signo de Touro, já começou esse processo de quebra, rupturas da maneira de se pensar produção, pensar negócio, pensar rentabilidade, pensar em como fazer dinheiro, como gastar dinheiro, como não gastar dinheiro, como produzir renda. Isso já começou uma revolução em 2018 com Urano e Touro. Com a chegada de Saturno em Aquário e junto com esse ciclo novo Júpiter, Saturno em Aquário, a coisa se acelerou muito. Então, além do fenômeno long tail, que já vinha vindo, nós temos um conceito moderníssimo, descoladérrimo, que é o slow business. O slow business uma mentalidade, uma forma de pensar negócios muito contemporânea e muito aquariana, que é
um pouco dentro da linha de reprogramação ou reinvenção ou reeducação do consumo, do que é consumir, né? Do consumismo, e muito dentro da ideia de que pequeno é bom, small is good. Um pequeno negócio não precisa ser grandioso, não precisa ter a volúpia do lucro sem parar. O negócio não pode parar porque não pode perder lucratividade. Então, tudo isso está sendo também redirecionado, reassimilado. Então, basicamente, o slow business, ele tende a reorientar o consumismo muito mais para o sentido da qualidade, mesmo em termos de crise, como estamos passando. Há uma sofisticação, uma elaboração do conceito de um consumo de serviços e produtos de melhor qualidade. Qualidade de todo o processo produtivo, matéria-prima, respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Esse é o tripé do slow business. É bom para o consumidor, é limpo para o meio ambiente, é justo para o trabalhador. Nos Estados Unidos, esses produtos, né, associados à qualidade, a coisa saudável, a sustentável, a ser sustentável, movimentaram já 209 bilhões de dólares, tá? Então, as empresas do slow business passam a se diferenciar por sua qualidade e valores intangíveis. Valores éticos e sociais são hoje valores de competitividade. Isso não podia ser mais mega aquariano, ok? E finalmente, a terceira onda, o terceiro efeito, né, dessa movimentação, eu falei do long tail, falei do slow business. O terceiro conceito dessa movimentação, desse redirecionamento de trabalho, produção, economia, negócio, etc., está muito também dentro dessa ótica, a economia criativa, tá? A economia criativa é o seguinte: o indivíduo o sujeito, o dono do negócio é um negócio, é um insumo do negócio, ele é a matéria-prima do negócio dele. Isso é economia criativa, é meio na linha, algo que você gosta muito de fazer, que você tenha maior aptidão, que você tenha talento, que você tenha paixão, que você tenha expertise, que você domina fazer, não está mais separado da sua profissão. Isso pode se tornar um negócio, o seu business, a sua atividade, a sua profissão. Essa cisão entre profissão e hobby é desmontada com esse conceito de economia criativa. Então, você passa a atuar como um profissional de uma área, tornando aquela sua paixão, hobby, aptidão, talento especial, etc., na criação, essa tua criação como insumo do seu negócio. Isso é bastante bacana, porque está se alinhando progressivamente, se juntando progressivamente o conceito de profissão e felicidade. E eu havia falado aqui no início do meu olhar astrológico que eu destacaria 2 eventos planetários. O primeiro foi justamente, eu acabei de narrar para vocês, a conjunção Júpiter-Saturno. O segundo é a triunfante entrada de Júpiter em Peixes, que merece ser recebido com todos os tambores tocando, né? As flautas e tambores. Uma orquestra, na realidade. Júpiter acabou de fazer a sua entrada agora no signo de Peixe, seu primeiro ensaio, seu primeiro spoiler, trailer, agora no 13 de maio de 2021 até 28 de julho de 2021. Agora nesse meio de ano, nesse final de primeiro semestre de 2021. Uma glória essa entrada de Júpiter em Peixes agora. E volta no final do ano, 30/12 de 2021, bem no final do ano, e fica no primeiro semestre, e fica durante o primeiro semestre de 2022 até 10 de maio de 2022.
e depois volta ainda pela terceira vez no final de 2022, de 29/10 de 2022 a 20/12 de 2022. Essas datas vão ficar aqui escritas aqui na legenda para você não se perderem, mas é bastante importante guardar essas datas, porque eu vou falar delas lá quando eu arriscar minha previsão de até quando essa nossa situação difícil deve se manter ou deve começar a amenizar, a abrandar, ok? Claro que não vai terminar abruptamente da noite para o dia, mas começa a ter uma energia positiva que vai amenizando o clima nefasto que nós estamos passando. Então, o que a gente sugere, que a gente imagina, a gente prevê com essa passagem de Júpiter no signo de Peixe? Um aumento extraordinário de vacinação, de massa de pessoas vacinadas. Primeiro, não só uma quantidade maior de pessoas vacinadas, dois, como um bom combate à pandemia, portanto, com aumento da saúde e, obviamente, da disponibilidade das pessoas circularem e, obviamente, também movimentar a economia como efeito disso, né? Segundo, além da satisfação pessoal, alegria de estar vivo e tudo mais, óbvio, essa é a primeira coisa a se pensar. Segundo, um aumento de número de vacinas, de oferta de vacinas, de fabricantes diferentes, de marcas diferentes, de origens diferentes, portanto, também a oferta ampliando, ok? E terceiro, a extensão para outros países menos favorecidos que não têm condições ou de produzir a própria vacina ou mesmo recursos, né, para adquirir todas as vacinas necessárias para vacinar a sua população. Então, deve ocorrer uma sobra, vamos dizer, dos países que conseguiram fabricar, ou produzir, ou distribuir, ou comprar, adquirir essas vacinas, para estender para essas outras regiões que ficaram de fora, ou com menos capacidade de vacinar a sua população. Então, a gente vai ter uma extensão um pouco mais global com a passagem de Júpiter em Peixes para vacinar um número maior de pessoas, mais expressivo de pessoas. Se não todos, obviamente, porque o mundo é imenso, mas um número suficientemente grande para inibir a propagação da contaminação do Covid e reduzir, dar um choque na pandemia, um choque contra, né, obviamente. A indústria química, a indústria farmacêutica esquentou e também a indústria química e farmacêutica esquentou os tambores de uma tal maneira com essa pesquisa contra a Covid, etc., que deve estar saindo muita coisa boa, interessante nessa área de medicamentos, de produtos químicos, para combater até outros males. Então, a área de saúde deve ser bastante beneficiada com essa incrementação, com esse avanço extraordinário que a indústria química farmacêutica desenvolveu e vai desenvolver com essa passagem de Júpiter em Peixe. Seremos bastante beneficiados por isso. Essa é a minha aposta. Um destaque especial para a conjunção Júpiter-Netuno, março-abril de 2022. No meu entendimento, é aqui que a coisa realmente começa a se espalhar em termos de vacinação, de redução de contágio, de aumento de pessoas imunizadas. Essa é a minha aposta aqui nesse ciclo. Fechando aqui o vídeo, que acabou ficando enorme, acabei dando uma aula sobre esse assunto, era para ser um vídeo curto, para dar um depoimento curto, mas eu me empolguei com esse assunto, porque é um assunto que eu estou estudando bastante e me impactou bastante. Então, tanto que a gente organizou esse evento justamente para emprestar para vocês esse olhar astrológico sobre esse ano tão árduo e tão longo, tão extensivo em relação às dificuldades que a gente está atravessando. Então, temos aí, para mim, boas notícias sobre o meu olhar astrológico. Estamos entrando numa fase melhor. Como é que é isso? Hasta quando? Se a gente tivesse que fazer uma certa projeção, uma certa previsão de quando as coisas começariam a amenizar, aplacar a fúria nefasta das adversidades.
eu apostaria na entrada de Júpiter em Peixes, portanto, agora no meio do ano de 2021, alguns países que obviamente cumpriram o protocolo, conseguiram reduzir o nível de contaminação, conseguiram aplicar a vacina para um número expressivo de pessoas. Alguns países já vão, ou talvez até mesmo um número maior de países já vão entrar nesse ranking dos beneficiados com os efeitos da passagem de Júpiter em Peixes já agora no meio do ano, ok? Não todos, mas os que conseguiram fazer o protocolo correto, conseguiram administrar esse problemão de uma maneira mais eficiente ou mais rápida. A segunda entrada é no final do ano, dezembro desse ano, entrada de Júpiter em Peixe, até maio de 2022. Então eu acredito que o primeiro semestre de 2022 deve ser, para mim, a data onde começa a realmente baixar bastante o nível alto de problematização ou de crise, principalmente a crise sanitária, e obviamente em decorrência de uma redução da crise sanitária, a gente tem os benefícios, os efeitos colaterais, né, positivos advindo dessa redução. Essa é a minha aposta, primeiro semestre de 2022. A terceira entrada de Júpiter em Peixes se dá no final do ano de 2022, tá? Então, acredito que a partir dessa data, com certeza, a escala de vacinação, final de 2022, deve estar realmente bastante elevada. Portanto, o nível de contágio deve estar bem reduzido, ok? Destaque, como eu falei no bloco anterior, para a conjunção de Júpiter e Netuno em março-abril, acontecendo no grau 23, 24 de Peixes, nesses graus mais ou menos que essa conjunção se dá. Então ali já vejo para mim uma expansão dos efeitos amenizadores desse surto psicótico, né, do ano de 2021, ok? Muito bem. Fora disso, Saturno-Urano, que é o grande vilão da história, ele está se comportando da seguinte maneira. Ele é o responsável, esse ciclo, pela desestabilização. Então vamos lá. A primeira data de alívio desse ciclo é no segundo semestre de 2021, de julho a novembro, porque simplesmente eles se afastam em graus. Eles dão... não se despedem, não, estão longe de se despedir, mas dão uma volta, dão um tempo, dão uma trégua. Então, talvez uma trégua suficiente para a gente conseguir botar algumas telhas de volta, né, no teto da casa, ok? Bom, porque eles criam um pouco de um descolamento, reduzindo o atrito, a fricção, de julho até outubro, novembro. Em compensação, no final do ano, os dois voltam a se reunir, se encontrar de novo no ringue. A batalha, a guerra que volta, né? A batalha entre os dois, né? O desafio, né? O choque entre os dois, de dezembro de 2021, inclusive, se encontra no grau exato. Então, a gente ainda tem no final do ano vamos dizer, um abalo, né? Um terremoto aqui, um terremotozinho ainda provocando desestabilização. Mas eles voltam a se descolar no início de 2022. Outra vez, outra trégua, tchau, acabou a luta hoje, vai para casa, dá um tempo, a gente marca uma luta mais para frente, um segundo round e tal, ok? Então, por isso que eu estou acreditando que o primeiro semestre de 2022 já vai ser com muito menos pedras caindo no nosso telhado. E a quarta data desses dois, né, do Saturno-Urano, se dá no segundo semestre de 2022, entre agosto e dezembro de 2022, quando eles voltam a se reencontrar. Inclusive, em outubro de 2022, eles voltam a se reencontrar em grau exato. Então, ainda temos turbulências no segundo semestre de 2022. Ainda temos muita coisa para consertar, ok? E a partir de início de 2023, portanto,
é que a coisa realmente aliviou. Aliviou no sentido que não tem mais pedras, raios, terremotos, tempestades, né? Sustos, ok? Mas para mim, o primeiro semestre de 2022 já é muito mais descolado do que a gente está vivendo em 2021. Se a gente pensar como um todo, como tudo isso começou, se a gente começar em 2021, né? Pensar em 2021, porque tudo começou em 2020, a cair chuva, a cair tempestade, chover canivete em cima da cabeça da gente. Mas se a gente pensar nesse tempo que eu quero falar, 2021, da participação de Saturno e Urano, e se afastando no início de 2023, estamos falando de 2 anos. É um tempo mínimo para se fazer uma revolução. Revolução bem-vinda, revolução de mudanças, de costumes, de mentalidade, de conceitos, de práticas. É um tempo curto até para isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Foi um lindo evento.